tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. DV acaba com a autoestima de qualquer pessoa que é correta. E depois que eu conheci o Desenrola, consegui negociar minhas dívidas. 90% de desconto é surreal. Você também consegue parcelar. Agora consigo entrar em qualquer estabelecimento de cabeça erguida. E você, tá esperando o quê? Com o Desenrola Brasil, o Edson e milhões de brasileiros já renegociaram suas dívidas com muitas facilidades. Acesse desenrola.gov.br e aproveite. E tudo que eu faço hoje é pensando no amanhã dos meus filhos. Brasil, união e reconstrução. Olá, hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Na edição de hoje a gente conversa com Arilson Chiorato, presidente do PT do Paraná. A gente conversa sobre o aniversário do partido e também sobre as eleições municipais no estado. A Sônia Braga, nossa secretária nacional de organização, comenta a mobilização para a plenária online que vai acontecer entre os municípios e os dirigentes do PT. E o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, comenta com a gente a política externa brasileira e a presidência do Brasil no G20. Bom dia para você que acompanha a nossa programação pela Rádio PT na web, pelo Facebook, pelo PT Sat, canal 1313 e também pela TV PT aqui no YouTube. Bom dia para a Lúcia, bom dia para a Nayane, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Você que está aqui no YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas transmissões. Curta e compartilhe também a edição de hoje com os seus contatos. E ao longo do nosso jornal, vai comentando aqui no chat Democracia, conversando comigo, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, a sua mensagem, para a gente ir conversando aqui ao longo desta edição do Jornal PT Brasil, que a gente já inicia com o editor de notícias do PT, o Fernando Brasil, que vai tratar da política externa e da liderança do Brasil no G20. Bom dia para você, Fernando, tudo bem? Bom dia, Amanda, tudo bem por aqui? Um bom dia para a Lúcia, para a Nayane e para todo mundo que assiste aqui a gente no jornal. Fernando, eu queria destacar aqui também que vocês também estão fazendo esse destaque no portal, que ao mesmo tempo que o Brasil se ocupa das tarefas na presidência do G20 com assuntos relevantes na pauta do grupo, a nossa diplomacia tem atuado fortemente, para defender as afirmações do presidente Lula sobre o massacre que acontece agora, nesse momento, na faixa de Gaza. Eu queria que você falasse da importância desses esclarecimentos que estão sendo feitos pelo Itamaraty sobre a posição brasileira na guerra ali entre Israel e o Hamas, a partir da matéria que foi publicada no nosso portal. Pois é, Amanda, assim como o site do PT tem feito, e como você comentou, a cobertura a gente tem feito já há bastante tempo da agenda da presidência brasileira no G20, a nossa agência também de notícias tem sido muito assertiva quando se trata
de temas da geopolítica, desde o início do desentendimento entre o governo de extrema-direita de Israel e o Brasil, que nasceu porque o extremista Benjamin Netanyahu não gosta quando alguém denuncia ao mundo que o seu país está promovendo um genocídio de civis na faixa de Gaza, que o PT tem produzido matérias mostrando principalmente a má-fé que está por trás aí de uma suposta indignação com as falas do presidente Lula sobre a guerra, sobretudo porque são mensagens de paz acima de tudo, né? Tem mensagens de um líder que quer pôr um fim à matança de crianças, à matança de mulheres, matança de idosos e jovens na Palestina. Então a gente publicou uma primeira matéria com os parlamentares do PT reagindo a essa gritaria, principalmente da mídia corporativa e da extrema-direita brasileiras, que hoje andam de mãos dadas quando o assunto é atacar o governo Lula. Só para a gente contextualizar aqui o assunto, para quem não está acompanhando, o presidente Lula, em entrevista coletiva, após a reunião de cúpula da União Africana, condenou os ataques do Hamas contra civis israelenses, mas também condenou a reação de Israel desproporcional na faixa de Gaza, apontando que se trata de um genocídio, sim, contra o povo palestino, e isso não é nenhuma novidade para quem está acompanhando o noticiário sobre isso. E ele comparou o massacre feito pelo nazismo contra os judeus na guerra. A coisa escalou quando o governo de Netanyahu resolveu distorcer a fala de Lula como se ele estivesse negando o genocídio praticado pelo nazismo naquele conflito, o que nunca aconteceu. Aí o embaixador de Israel, Israel Katz, protagonizou um dos mais lamentáveis episódios da diplomacia mundial recente, levando ali o embaixador brasileiro Frederico Meyer ao Museu do Holocausto em uma tentativa baixa, calhorda, de intimidar e mesmo de humilhar a nossa diplomacia, o nosso diplomata, convocando ali uma coletiva onde ele falou em hebreu que Lula não era bem-vindo em Israel e que era persona não grata a partir de então. Além disso, o embaixador mentiu descaradamente ao tentar distorcer as falas do presidente Lula e fez o que o sionismo adora praticar, que é se vitimizar para esconder atrocidades com uma expansão criminosa sobre o território palestino que tem sido feita por Israel, pelo governo de extrema-direita de Israel. Na noite de terça-feira, o ministro das Relações Exteriores subiu o tom e reagiu à altura dessas provocações aí do governo de Netanyahu, e se transformou como o Bolsonaro assim, aqui no Brasil, né, em um mestre do diversionismo. Netanyahu, ele faz esse tipo de distração aí, enquanto os crimes continuam a acontecer, os crimes de guerra continuam a acontecer lá em Gaza. Ele diz que as manifestações do chefe do corpo diplomático de Israel são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Isso, as palavras do Mauro Vieira. Ou seja, ele resumiu tudo em uma só frase, né? Mas não foi só isso, não. Mauro Vieira denunciou a mesma tática que a extrema-direita aqui no Brasil utiliza. Quando a coisa aperta, eles inventam um fato para distrair o planeta, para distrair a sociedade sobre o assunto principal. Isso se chama diversionismo. O chanceler afirmou que a estratégia de Netanyahu é esconder o seu isolamento internacional nessas tentativas aí de causar discórdia entre dois países que têm laços de amizade que duram décadas, isso, mais de 70 anos de laços de amizade, laços fortes, laços concretos. É preciso deixar isso muito claro, que a crítica que o presidente Lula faz ao governo radical de Netanyahu, à sua guerra extrema, e não ao povo judeu, que não tem nada a ver com as loucuras ali do seu líder. Como bem colocou o nosso ministro Mauro Vieira, o povo israelense não merece esse tipo de desonestidade de Netanyahu, que não está à altura do cargo que ele ocupa, não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. Por isso eles ficam fazendo essa cortina de fumaça para esconder o real problema que está acontecendo nesse conflito aí entre Israel e os palestinos. A morte inaceitável de 30 mil civis, na sua grande maioria mulheres, crianças, e a população de Gaza tem sido submetida a condições semelhantes ao de um campo de concentração a céu aberto. É contra isso que o presidente Lula se indignou e falou isso. Inclusive o ministro Haddad deu uma entrevista ontem dizendo exatamente isso, que a fala do presidente Lula é um grito de socorro para o mundo, né? chamando atenção
para as atrocidades que estão sendo cometidas ali. Aliás, não foi à toa que na terça-feira, líderes da África do Sul denunciaram novamente os crimes de guerra de Netanyahu em Gaza na Corte de Haia. Eles compararam o que estão fazendo ali com os palestinos a algo muito pior do que o regime do apartheid que durou ali até o ano de 1994. O Brasil estava representado nessa reunião e defendeu a nossa diplomacia, fez um pedido ali formal para que o Tribunal de Haia passe a considerar formalmente a ocupação do território palestino por Israel como uma ocupação ilegal. É isso que tem marcado a nossa diplomacia, a firmeza de posições, mas sempre em favor da paz, sempre em favor do humanismo, da civilidade, da convivência entre os povos e, sobretudo, da autodeterminação das nações, Amanda, algo que o presidente Lula fala sempre, a nossa chancelaria demonstrou, tanto o presidente Lula quanto a nossa chancelaria demonstraram diante desse regime asqueroso, patife e calhorda do Netanyahu. O Fernando, em que medida esse atrito aí pode afetar, né, o trabalho da diplomacia brasileira, sobretudo nesse momento de presidência aí do G20? Amanda, a chance de isso afetar a imagem do Brasil lá fora ou de escalar a ponto de atrapalhar ou impedir o trabalho da nossa presidência brasileira ali no G20 é zero mesmo. Primeiro porque o Lula ele não está sozinho. Na terça-feira, o site do PT noticiou justamente isso, que a mensagem de paz do presidente Lula tem ganhado cada vez mais adeptos no planeta, prova da estatura e da liderança do presidente no planeta, no mundo, ao contrário do anão diplomático que era Bolsonaro. Nada menos do que 26 de 27 países da União Europeia pedem por um cessar-fogo imediato em Gaza, com exceção da Hungria. O presidente também teve com o secretário de Estado americano ontem, onde foi discutido esse assunto, e os dois concordaram que é preciso a criação de um Estado palestino. Então fica a pergunta, quem é que está isolado nessa história? É o presidente Lula ou é o governo genocida do Netanyahu? Ontem o embaixador Katz tentou escalar aí essa confusão, né? Esse atrito, como você colocou, chamando ali uma brasileira sobrevivente do ataque do Hamas para depor contra o Brasil ali, mas num delírio de que o nosso país teria virado um país antissemita, né? O que é uma coisa, sinceramente, muito baixa, muito asquerosa essa manobra que o embaixador de Israel fez, sob todos os aspectos, né? Utilizando a diplomacia para ir para uma rede social fazer esse tipo de coisa, levando essa menina brasileira aí, que não tem culpa de nada, é uma sobrevivente do ataque do Hamas, e ela disse que o Brasil não prestou assistência às vítimas do ataque, o que é uma mentira. Todo mundo que acompanha o noticiário sabe que o Brasil foi o primeiro país do mundo a repatriar brasileiros, tanto em Tel Aviv quanto na região ali do conflito. O que aconteceu é que o embaixador Katz ficou falando sozinho, porque o ministro Mauro Vieira simplesmente não respondeu. A gente viu ontem, foi uma nota sendo emitida do Palácio do Planalto com essas informações aí que eu acabei de falar aí, contestando essas mensagens inverídicas. Do ponto de vista geopolítico, não é possível dissociar o trabalho do G20 do conflito que se desenrola, né? Não só em Gaza, mas também em outras partes do mundo, como por exemplo, a Ucrânia, que está completando 2 anos agora. Isso está sendo abordado na reunião do G20, que começou ontem com os embaixadores, os ministros das relações exteriores dos países do G20. Ontem o ministro Mauro Vieira fez um discurso bem à altura da nossa tradição diplomática ali, que é de pragmatismo, né, de construção de consensos, quando ele mencionou esse assunto. O discurso dele também serviu para mostrar mais uma vez como no comunicado de terça-feira, esse que baseou nossa matéria aí de ontem, que o Brasil não vai cair no jogo de Israel. O Itamaraty tem plena consciência da importância do povo israelense para o mundo, né, para o Brasil, e essa página com Netanyahu, que depender da nossa diplomacia, está virada. Para o Brasil, a abordagem desse conflito deve ser feita do modo certo, pelos canais diplomáticos, né, e principalmente pela discussão sobre uma profunda reforma da governança global. Esse tema ontem foi administrado pelo ministro Mauro Vieira na abertura lá do discurso dele na reunião do G20, né, uma reforma da governança global, das instituições multilaterais
que sustentam essa arquitetura. Esse foi o foco dele na abertura ontem. Uma das coisas que ele apontou, por exemplo, é a paralisia do Conselho de Segurança da ONU. A gente também já falou muito sobre isso aqui, tem matérias no site, e é uma coisa que tem permeado os discursos do presidente Lula, que simplesmente o Conselho de Segurança vem acumulando fracasso atrás de fracasso quando se trata de intermediar um conflito armado, como é o caso da Ucrânia ou de Gaza. Tem aquela questão dos vetos que acabam atrapalhando uma mensagem mais coesa do Conselho. É importante chamar atenção para o ponto em que o ministro diz que o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do planeta fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvido em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. E mais, que o Brasil rejeita a busca de hegemonias, sejam hegemonias antigas ou novas. Então, não é do interesse do país viver em um mundo fraturado. O interesse do Brasil é viver em um mundo cada vez mais multilateral, onde todas as nações têm voz e a gente tem um jogo mais equilibrado aí na balança de poder. Então, o recado foi dado. Essa crise com Israel, no que diz respeito ao Brasil, já foi. O que não seria nenhuma crise se não fosse pelo Netanyahu. O que a gente vai assistir ainda é essa turba de bolsonaristas fanáticos, ensandecidos, tentando utilizar isso aí como última tábua de salvação, porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? Tem a deputada Carla Zambelli espumando pela boca ali, pedindo o impeachment do presidente Lula, sonhando com um impeachment que não vai vir. Na verdade, essa gente está tentando tirar algum proveito dessa história para poder desviar o foco, olha aí de novo, diversionismo do Netanyahu lá e aqui também. É para desviar o foco da prisão iminente de Bolsonaro e de alguns outros dos seus aliados. Aliás, tem depoimento marcado para hoje, né? A gente vai ter matéria sobre isso no site do PT, tanto dos generais, de alguns generais que estão no entorno do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Então, esse é mais um tiro que vai sair pela culatra, essa tentativa aí de distrair a sociedade enquanto os fatos estão ocorrendo, né? As investigações, por um lado, da Polícia Federal e a nossa diplomacia trabalhando por outro, né? A demonstração de que isso está sendo superado está sendo dada todos os dias, Amanda. Com certeza, a gente sente mesmo a diferença aqui, viu, Fernando? Obrigada pela sua participação. Boa quinta-feira para você e até amanhã. Boa quinta, Amanda. Bom trabalho e até amanhã. Obrigada, Fernando. Essas e outras notícias você acompanha em pt.org.br. Está aparecendo aqui na tela essa outra matéria que o Fernando acabou de comentar sobre a declaração do nosso chanceler, né, Mauro Vieira, no G20. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado, reafirmando aí a postura, né, a posição do Brasil com uma ordem mundial, né, pacífica, com mais respeito à autonomia das nações, dos países, né? A Josi Negreiros, desculpa, diz aqui que a nossa diplomacia é 5 estrelas, ao contrário do tuiteiro e blogueiro ministro do genocida de Israel, né? Que tenta fazer política aí por meio das redes sociais sem usar, né, os recursos diplomáticos e o diálogo. Aqui o Alberto Quironi também diz que a Organização Mundial da Saúde alerta para epidemias em Gaza, né? Porque também a situação lá só se agrava. Aqui, crianças passando fome e sede também, comenta o Alberto Quironi. Mauro Vieira, como ministro das Relações Exteriores, é um expertise na área, um gentleman e sabe agir como um verdadeiro representante do povo pensante do Brasil. Joana Dark do Espírito Santo aqui diz também: o Lula está corretíssimo. Alberto Quironi, solidariedade com o povo palestino, né? A Cristina Lima Sampaio também expressando aqui a preocupação dela. Netanyahu só está tomando o território palestino e dizimando o povo. E aqui ataques, né? Várias denúncias dos ataques aos hospitais em Gaza, escolas, enfim, destruição. E o presidente Lula não poderia se calar diante desses absurdos, né, contra os direitos humanos. Deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal que está no chat Democracia também comentando desde cedo. Tem a Nilce Jardim Teixeira, desculpa. Bom dia para você. José Rosa também lá de Mauá, no ABC Paulista. Ele diz o seguinte: é muito bom ouvir vocês do Jornal PT Brasil. Meu presidente está com toda a razão por classificar, né, essas atitudes de genocídio.
Muito bem registrado aqui. Karina Arruda, bom dia para você também. Cristina Lima Sampaio, bom dia também. A gente segue aqui no nosso Jornal PT Brasil desta quinta-feira com entrevista. A gente conversa agora com a nossa secretária nacional de organização do partido, Sônia Braga. Bom dia, secretária, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Lula tem razão. Tem razão, secretária. Lula tem razão e a gente vai continuar aqui defendendo essa posição, porque é a posição dos brasileiros também. Ninguém quer ficar assistindo esses horrores, né? E tem que se posicionar como líder, o líder do tamanho que ele é. Secretária, vamos falar de mobilização, de organização partidária, de eleições municipais de 2024. Eu queria retomar uma iniciativa do partido lá de 2020, que foi o lançamento da plataforma Candidate-se, que foi um grande sucesso na organização das chapas de vereadores e vereadoras também por todo o país. Eu queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar essa plataforma Candidate-se para as eleições deste ano. Bom, mais uma vez, um forte abraço a todos que fazem a TV PT. Dessa vez não estou em Brasília, né? Quando eu saio aí falando com todo mundo, dessa vez eu estou na minha Fortaleza, no Ceará, e excepcionalmente nublado. Está chovendo em Fortaleza, então é um dia excepcional. E é um bom dia para dizer, Lula tem razão, mas eu quero que vocês, inclusive, retornem também a um discurso do presidente Lula na nossa conferência eleitoral, feito ano passado, como agora na filiação da companheira Marta Suplicy. As chapas, as lideranças do PT, as lideranças do movimento social têm que se apresentar nessa campanha para disputar os corações imensos. Mas não é só disputar a prefeitura, não é só disputar prefeitos e prefeitas, é fundamental, certo? Fundamental, a palavra é essa, são a eleição de vereadores e de vereadoras. Olhe como a nossa vida é difícil no Congresso. Basta isso, basta essa semana, basta ter visto a notícia agora apresentada pela nossa TV PT. Né? Enquanto o presidente Lula fala de paz, deputados e deputadas de direita falam em caçar o presidente Lula. Enquanto Lula é elogiado no mundo todo por querer a paz, o bem da humanidade, está um fervilhão no Congresso. Então, vereadores e vereadoras é fundamental. E dessa vez nós vamos ter duas formas. O Candidates, onde o filiado vai mais uma vez no nosso site, entra na nossa área PT e faz lá a sua proposta de inscrição, atualiza seus dados, diz qual movimento participa, qual é as suas redes sociais, ele atualiza seus dados lá no Candidates e os diretórios municipais têm acesso a isso. A segunda forma também, os próprios diretórios municipais, eles têm também através da área PT um espaço de já ir inserindo e atualizando os dados dos nossos candidatos e candidatas, né? Das nossas vereadoras e vereadoras. Porque desta vez é muito importante uma antecipação ainda mais. Eleição, gente, como eu gosto de dizer, é igual escola de samba no Rio de Janeiro, né? A vereadora ganhou esse ano, já deve estar preparando o carnaval do ano que vem, né? Mas fiquei triste com a minha Mangueira, mas vamos nós, viva a graça. E aí o que é que acontece? A gente prepara já a próxima eleição. E aí este ano nós vamos ter pela primeira vez eleição municipal com federação. E nós precisamos saber quem são as candidatas e os candidatos do PT. Nós precisamos que em todos os municípios do Brasil
O PT, nesse momento, só não está presente em 602 municípios, né, dos 5.500 e pouco. Nós só não estamos ainda, dá tempo, organizar, em 602 municípios. Tá? E aí, né, o que é que nós estamos pedindo aos nossos filiados, às nossas filiadas, aos nossos dirigentes, inclusive por isso, da eleição, da reunião de segunda-feira, dessa grande plenária com os presidentes municipais de todos os municípios, seja a nossa grande São Paulo, com o presidente Laércio, seja a pequenina cidade lá de vou lembrar aqui, Aiuaba, com o presidente Raul, né? Então, todos os municípios, a gente quer a presença dos presidentes, dos secretários de organização, onde a gente, mais uma vez, lança a nossa plataforma Candidatos, onde o próprio filiado coloca seu interesse, né, de ser o candidato, mas também já dizendo aos municípios, vocês também já podem colocar o que vocês já planejaram, o que vocês já organizaram, quem vocês já acolheram no diretório municipal e colocar também o nome. Por quê? Porque hoje, como eu disse, dos 5.500 municípios, 3.500 são 9 vereadores e vereadoras na Câmara. Se são 9 vereadores e vereadoras, significa que são 10 candidatos. Isso é uma mudança. Antes você tinha coligação, antes quando saía só o número de candidatos e candidatas era muito maior. Agora é menor. A outra coisa, nós estamos na federação. Num município, certo? Onde tem 10 candidaturas, significa que nós vamos ter os candidatos do PT, os candidatos do PV e os candidatos do PCdoB, que é a nossa Federação Brasil da Esperança. Então, corra hoje não, viu? A partir de segunda-feira, vá lá, entre no Candidatos e você que é militante do PT e diga, eu tenho vontade, eu sou uma liderança do movimento social, eu sou uma liderança do meu sindicato, eu tenho história de luta na minha comunidade e eu quero fazer com que a minha comunidade, o meu bairro, o meu distrito, o meu povo tenha vez e tenha voz na Câmara Municipal e eu vou ser vereadora ou vou ser vereador do PT. Eu acho que é a primeira coisa. E, evidentemente, que os diretórios municipais entram na área PT e também já coloca. Evidentemente que quando você coloca lá seu nome, né, não quer dizer que você já é candidato. Não. Você está colocando a proposta de ser candidato ou candidata, tá? Aí o diretório municipal vai ver quantos companheiros e quantas companheiras estão, porque é outro grande momento da nossa plenária segunda-feira. Lá nós vamos também lançar o dia D de planejamento e mobilização das candidaturas de vereadores e vereadoras. E neste dia D, a gente quer que todos os diretórios municipais façam uma reunião, no mínimo da executiva, de preferência do diretório, onde ele faça um afunilamento das candidaturas. Tem 10 companheiros e companheiras nas cidades menores, né? Tem 10 companheiros e companheiras inscritas. Ah, mas aqui tem PV e aqui tem PCdoB. Então, o PT não vai poder ter 10 candidatos. Ah, vamos poder ter 6, vamos poder ter 8, vamos poder ter 5. Bom, aí você vai ter que fazer nesse dia, com a presença dos nossos candidatos, cada um mostrando as suas potencialidades, a região onde eles trabalham, a comunidade, a densidade eleitoral da comunidade ou do setor que ele representa. Ah, nós representamos o setor de mulheres,
eu represento o setor de jovens. Ah, não, a minha base é a base agrária do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Não, minha base é a do MST, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Onde for a sua base, e você vai discutir com os membros do diretório, e os membros do diretório é que dirão realmente quem serão os candidatos e as candidatas. Mas se você não se inscrever, olhe, o diretório municipal não adivinha, tá bom? Se você não conversar com o diretório municipal, nós não saberemos quem são. E tem outra coisa que é muito importante. Nós queremos, desde já, saber quantos jovens, quantas mulheres, quantos negros e negros, quantos companheiros do movimento sindical, quantos companheiros do movimento de bairro, de moradia, de saúde, os movimentos, e lá no Candidatos, ou lá na plataforma que os diretórios municipais têm, tem um espaço para dizer isso. E também queremos saber como é que estão as suas redes sociais, porque nós, olha aí, a Secretaria Nacional de Comunicação, Tati Novo, lança também, na segunda-feira, a nova Casa 13, com um monte de projetos, com um monte de ajuda, com um monte de coisa que pode facilitar a candidatura das nossas vereadoras e dos nossos vereadores. Secretária, então a gente tem a plataforma mais uma vez aí, né, para fazer todo esse serviço aí de facilitação para as candidaturas. E na segunda tem essa plenária online, que eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais sobre esse encontro. Quem é que já está confirmado aí para dialogar com os municípios e qual é a importância política do PT ter essa iniciativa de colocar, né, de fazer esse encontro importante entre dirigentes nacionais e militância nos municípios? Olha, a primeira coisa que os nossos diretórios, né, têm que fazer, nós estamos convidando os presidentes e secretários de organização, né? Ah, porque não estamos convidando todos? É porque a plataforma a gente não tem. Nós, como eu disse a você, nós estamos em quase 5.000 municípios. Infelizmente, nós não temos como acolher todos. E a primeira sugestão nossa é que o presidente ou o secretário de organização, inclusive, chame a executiva e assista e participe dessa nossa plenária de forma coletiva. Tem que ir no nosso site, nosso querido www.pt.org.br, mais uma vez, ir lá e se inscrever. Nós precisamos da inscrição de vocês, porque, evidentemente, vamos discutir estratégias e a gente faz aquele filtro, né, onde a gente realmente gostaria que tivesse a participação no máximo possível de presidentes e secretários de organização. A importância é que todos os militantes e militantes, todos os dirigentes e dirigentes do nosso PT entendam que nós, enquanto direção nacional, estamos dizendo, vamos eleger muitos prefeitos e prefeitas, muitos, mas nós sabemos que é muito difícil eleger em todos os municípios. Vereadores e vereadoras, é possível eleger pelo menos um em cada município brasileiro. É a voz da defesa do amor, é a voz da defesa de uma sociedade justa. Quem tem, todo o diretório municipal sabe disso. Quando você elege o seu primeiro vereador, a qualidade da intervenção política, da voz do PT, da voz dos movimentos sociais, aumenta na sociedade. E aí é para isso. A primeira coisa é isso, a gente mostrar enquanto dirigente, certo? Que nós realmente estamos preocupados e queremos ajudar a eleição de pelo menos um vereador do PT em cada município. Onde temos municípios que já tem 5, 7, 10, 11, 12, mas, evidentemente, manter e ampliar onde nós temos já uma bancada bastante representativa. Aqui na minha Fortaleza, a gente quer pelo menos dobrar, né? A gente tem 3 e quer ir para 6 aí, no mínimo, para poder
a gente ampliar a nossa voz. A outra coisa, nós vamos ter esse momento de explicação sobre a questão da federação. É um estatuto novo que será usado pela primeira vez para os municípios e nós teremos a assessoria da nossa federação, nosso companheiro advogado Christian, vai explicar como funciona, como é que é feita a divisão do número dos cargos, isso é muito importante. Outra, vai ter também a questão da Casa 13, onde a nossa Secretaria de Comunicação, nosso secretário Gilmar Távora, também vai mostrar que produtos nós temos na Casa 13 esse ano para os vereadores e vereadoras, também para os prefeitos e prefeitas, mas essa reunião é focada, essa plenária é focada nas nossas vereadoras e nossos vereadores. E por último, aqui a nossa Sorg, essa que vos fala, mais uma vez, lançando, dizendo dessa ideia de um final de semana. É um final de semana que a executiva nacional do PT, que reúne também segunda-feira, vai definir a data, mas possivelmente o último final de semana de março, onde a gente faz essa mobilização, né? Onde os militantes vão lá, se inscrevem no Candidatos, ou os diretórios municipais fazem, colocam, digitam os vereadores e vereadoras na plataforma, no espaço que tem por diretório digitar, e faz esse planejamento, esse afunilamento das nossas chapas. E tem uma coisa que é muito importante, você vai dizer, mas março não passou a janela. Eu não estou esquecendo da janela, mas a gente já reúne o que tem em casa e diz, olha, mas ter uma vaguinha aqui para um companheiro, uma companheira que é já eleito, que já está eleito de outro partido, que está vindo para o PT mas a janela já está aberta, porque a janela começa agora 5 de março. Então, a gente fazendo aí esse grande final de semana, né? Nós estamos no dia D, mas é um sábado e um domingo, depende do diretório qual é o dia melhor de reunião, para este planejamento. E também vai ter roteiro para esse planejamento, tá bom, gente? Porque é outra coisa. Nós queremos ajudar os municípios. Nós sabemos que os grandes municípios, as capitais, às vezes têm, inclusive, profissionais de planejamento que podem ajudar. Mas sabemos que, muitas vezes, a maioria dos municípios, que são os pequenos municípios, a maioria do Brasil é composta de pequenos municípios, dos 5.500 municípios, a grande maioria são pequenos municípios, né? Nós só temos 213 municípios no Brasil com mais de 100 mil eleitores. Você sabia disso? Então, se você tem somente 213 municípios com mais de 100 mil, significa que eu tenho 5.300 municípios com menos de 100 mil eleitores, né? Então, desta forma, a gente, evidentemente, que a gente tem que encontrar mecanismos de auxiliar. E essa plenária, uma deles é esse, é o lançamento disso, Candidatos, a Casa 13 e esse dia D de organização e planejamento das nossas campanhas de vereadoras e vereadores. Quem disser, mas eu já fiz o planejamento. Ei, planejamento tem que ser atualizado, tá? Então, atualiza desse dia, tá? Maravilha, secretária, obrigada aqui pelas informações. Então, segunda-feira, pontapé inicial para preparar essas candidaturas, né, e fazer essa grande união aí entre diretório e municípios. Agradeço muito sua presença e vou te dar um até logo, porque você vai ter que voltar para a gente continuar atualizando essas agendas. Como o povo estão criminalizando até um coraçãozinho, vou mandar aqui um coraçãozinho bonitinho, que é muito amor. Muito amor para todos. O PT faz assim, o PT faz assim. O PT é todos nós, todas as culturas, abraçamos todos os povos, não somos xenófobos, né? Queremos a paz, mas queremos eleger muitos vereadores e vereadoras, tá? Vamos lá, se inscreva, participe, presidente, secretário de organização. Vamos vir na nossa plenária segunda-feira com a nossa presidenta Gleice, fazendo aquela fala política de incentivo valente, como sempre.
Maravilha, secretária. Obrigada, bom trabalho. Maravilha, a gente está aí, pontapé inicial. Segunda-feira tem essa plenária online aí, né, com a presidenta Gleisi e outros dirigentes e os dirigentes municipais para começar aí esse diálogo. E aí tem todas as agendas que a secretária falou, mas ela volta também, a gente vai reforçando todas as agendas importantíssimas aí para o nosso calendário eleitoral de 2024. E a gente segue aqui no Jornal PT Brasil com mais entrevista. Quem conversa com a gente agora é o presidente do PT do Paraná, Arilson Chiorato. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que interagem conosco por essa importante ferramenta do PT Brasil. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O presidente está sumido do nosso chat Democracia, hein? Que estava sempre ali dando um bom dia. Deve estar muito ocupado aí nesse 2024. Muito ocupado. Estamos correndo tá muito, ótimo. Organizando muito o partido aqui. Estamos animados. Que coisa boa. E a gente vai começar essa conversa, presidente, falando dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu queria a sua avaliação da dimensão do partido na defesa da democracia e nessa agenda de conquistas, né, do povo trabalhador. Sabe, companheiro, o PT é um partido, além de ser um instrumento de transformação social, de luta do povo brasileiro, é um partido iluminado. O PT teve na lutas, pela direta já, para a gente ter a democracia. E o PT hoje, junto com outros partidos, mas sem dúvida é o principal partido, que mantém a democracia de pé, né, por tudo que a gente passou nos últimos 4 anos. O PT, além de priorizar o povo trabalhador, o PT fez um equilíbrio na vida das pessoas. A nossa importância são com vidas e não com números. E nós estamos recompondo as políticas públicas sociais, né, voltando a investir muito em educação, na ciência, na tecnologia, validando a ciência e, obviamente, ampliando a cobertura do SUS e o serviço prestado pelo SUS, ou seja, saúde e educação. E, além disso, estamos dando uma nova dinâmica na política de segurança pública, usando mais a prevenção, a inteligência e valorizando que os crimes não aconteçam. Porque depois de ocorridos, eles são mais penosos, obviamente, para a população. Então, a prevenção, a segurança pública de prevenção voltou. Então, o PT tem essa construção e todos esses elementos trabalhados pelo PT, e essa economia que nós defendemos, essa intervenção do Estado, ela faz parte de se defender a democracia, até porque a gente dá voz àqueles que estão excluídos do processo democrático, uma vez que também a pobreza é alimento contra a democracia. Então, nosso trabalho, nosso legado e as lutas do partido fazem com que isso ocorra. Por isso que nós estamos aí, mais uma vez, firmes e fortes, governando esse país e garantindo para o povo brasileiro a opção do voto, a opção da expressão, a opção de poder se manifestar livremente e a gente não viver uma ditadura. Ditadura até velada ou ditadura que estavam tentando implementar de uma forma mais oculta, né, no imaginário das pessoas. Por isso o PT tem um grande papel e eu me sinto muito feliz e orgulhoso de presidir o PT aqui no Paraná e dizer que aqui também a gente faz um grande enfrentamento para que a democracia fique de pé, até porque aqui a gente combate ainda o presidente Lula. O projeto do presidente Lula, além de tudo, é a manutenção da democracia. Tanto é que, né, eu estou falando agora dessa questão do lavajatismo, o bolsonarismo muito forte também no Estado, mas o presidente Lula olha com igualdade para todos os estados da federação, né, independentemente da orientação partidária dos seus governadores. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que o governo brasileiro, o governo Lula, está olhando nesse terceiro mandato para o Estado do Paraná e também um pouco do legado dos governos petistas para os paranaenses. Veja bem, Amanda, o Lula trata muito bem o povo do Paraná, até porque o nosso compromisso é com a população do Paraná. O governador atual, Ratinho Júnior, é um adversário político ferrenho do presidente Lula, né? Foi capitão do processo da política do ex-presidente aqui no Estado e ainda se posiciona latentemente contra o presidente Lula, mas nada disso afetou que o Paraná recebesse recurso. Estamos muito bem representados no PAC, um dos estados que mais recebe recurso do PAC. Chegou dinheiro agora para o Porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto do Brasil, mais de 500 milhões. Temos um projeto aqui
né, das rodovias, que foi o maior projeto de pacote de rodovias do estado do Brasil. O Paraná foi contemplado aí também com mais de 5 mil casos do Minha Casa Minha Vida, tem mais de 500 médicos do programa Mais Médico, né? Tem aí recursos também para a educação, para a saúde veio muito recurso, principalmente por conta agora da dengue. Então, assim, o Paraná foi prestigiado, é prestigiado e tem, né, acesso direto à presidência da República para tratar dos seus problemas, das suas demandas. O presidente Lula olha com carinho, faz a diferença. Aqui a gente também tem um adicional, que a Itaipu Binacional começou também a ajudar os 399 municípios, coisa que não ocorria antes. Então o Paraná está muito bem contemplado. E o presidente Lula, mais uma vez, né, parabéns a ele por esse espírito republicano, que também foi recuperado no Brasil. Além da democracia, Amanda, a gente recuperou o republicanismo, o respeito às instituições ao tratamento civilizados, aqueles que não são do mesmo lado da política nossa. O Lula trata bem o ratinho, e isso, na figura dele, obviamente, trata bem o povo paranaense. Recebe ele, ouve as demandas, e o que ele pode, ele está fazendo e ajudando. Então, a gente está hoje num momento diferente, e eu tenho certeza que o povo está reconhecendo isso aqui no estado do Paraná, roda o Paraná como um todo. Além de presidente do partido, sou deputado estadual, e vejo as pessoas sempre falando que as coisas estão melhorando, que a vida do povo do Paraná está melhorando. O legado nosso aqui, ele volta a ser cumprido, né? A gente teve aqui uma fase de transformação do estado do Paraná, justamente no governo Lula e Dilma. E esse legado dos programas que a gente tinha estão voltando, junto com novos programas, né? A gente tem aqui o programa Desenrola, que está ajudando muito, tem o Pé de Meia, que está vindo agora, tem o programa de bolsas, então, assim, tem bastante coisa. Aliás, é incrível dizer, mas parece que já faz 3 anos de governo. Para ter tanta coisa à disposição da população e em efetividade, parece que estamos governando há muito tempo. E o Paraná contemplado na primeira fileira de tratamento do presidente Lula. Muito bom isso. Bem, presidente, e a gente também tem eleições municipais em 2024. Eu queria saber como o diretório estadual se prepara aí para ampliar a presença do PT. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios e oportunidades para essas eleições. Amanda, eu quero falar uma coisa aqui com muito orgulho. O Paraná, pode ser que eu esteja enganado, mas vai ser um dos estados mais organizados do partido. Nós temos aqui 399 cidades. Nós conseguimos organizar o partido em 370. Faltam apenas 29 cidades, né? 350 diretórios e 20 comissões provisórias. Nós temos hoje 133 vereadores, 8 prefeituras e 12 vices. A nossa meta é chegar a 20 prefeituras, a 250 vereadores e a 20 vices também, né? Obviamente que é um processo de construção, mas há 4 anos atrás, a gente tinha um partido organizado em 210 cidades só. Quer dizer que a gente quase dobrou o tamanho de organização. E nós tivemos um salto muito grande nas eleições passadas aqui do presidente Lula. Nós soltamos de 4 deputados estaduais para 7. Faltou 3 mil votos para ter o 8º deputado. Nós soltamos de 3 federais para 6 federais, né? Um deles é do PV, 5 do PT. Então nós estamos numa crescente e estamos construindo o partido. E claro, né, como ninguém cresce sozinho e ninguém faz política sozinho, nós montamos aqui no Paraná uma frente progressista, né, que é capitaneada por cada presidente de partido. Tem lá numa discussão a cada 15 dias, a um mês, o presidente do PT, o do PV, o do PCdoB, o da Rede, do PSOL, né, o do PSB e do PDT. Em alguns casos, tem outros partidos que participam também em alguma cidade, como é o caso do PSB, o PSDB e Cidadania. Então a gente está montando uma frente com compromisso político para 2026, que estejam junto com o nosso projeto nacional do presidente Lula, que defendam a democracia, que tenham bandeiras de defesa de programas sociais em primeiro lugar, que valorizem a educação pública, que são contra a privatização da saúde e, claro, contra a entrega do patrimônio público, pois aqui no Paraná a gente tem o governo do estado que está vendendo as principais empresas estatais, como a Copel, a Companhia de Energia, a Companhia de Saneamento, privatizando ferrovias. Então, assim, contra esse modelo, nós criamos uma frente e estamos construindo. Então, o PT deve ter. Hoje tem mais de 80 pré-candidatos a prefeito, eu calculo que eles vão chegar a 100, ou seja, a cada 4 cidades do Paraná nós vamos ter um candidato a prefeito, e onde o PT não estiver como candidato a prefeito, ou o PT vai estar vice de um desses partidos que eu coloquei para você, ou o PT vai estar participando de uma frente. A nossa ideia é poder replicar essa frente nos 399 municípios, desde Curitiba, que é a maior cidade, até Nova Aliança do Ivaí, que é a menor cidade, mas claro que a gente sabe que tem cidades que a gente já foi adversário há muito tempo nas políticas, não consegue construir a junção. Mas a ideia é formar um grande pacto
político, programático, eleitoral para 2026 e replicar ele agora aqui no Paraná para fazer o PT crescer. E não só o PT, que os aliados do presidente Lula, que realmente assumam a nossa bandeira, defendem o Lula e vão estar conosco em 2026, também estejam conosco, para a gente ter um corpo maior no processo de 2026. Presidente, a gente acabou de conversar com a secretária Sônia Braga, a gente falou sobre a plenária online que vai acontecer na segunda-feira. Eu quero saber como é que está a expectativa aí no Paraná para reunir, né, esses dirigentes municipais para essa conversa, para esse encontro de segunda-feira. Nós vamos estar participando, mas eu quero parabenizar a iniciativa do Diretório Nacional. Eu estava montando uma reunião do PT estadual com a mesma finalidade aqui. Nós estávamos convidando, mas quando veio o convite, nós estamos todos mobilizando a nós e organizando essa com a presidência nacional, com o presidente Gleisi Hoffmann, que é um orgulho para nós do Paraná, inclusive, ela presidiu o partido, né? E parabenizar o trabalho da Sônia Braga, toda a direção do partido, nessa orientação agora. Nós temos ainda muita dúvida para explicar para os nossos pré-candidatos, para os nossos presidentes, para os nossos dirigentes partidários, principalmente no tocante à federação, porque acaba sendo uma novidade, né? A federação foi colocada aí no processo de 2022, agora vai ser 2024, a primeira vez que a gente vai ter isso a nível municipal. Então tem muita dúvida sobre quantidade de vagas, sobre como se dá a direção do processo eleitoral, sobre como é o modelo de prestação de contas e coisa do tipo. Então, assim, a gente está ansioso, estamos mobilizando, nós vamos ter uma participação massiva do Estado do Paraná, como eu te falei, a gente está bem organizadinho no Estado, eu estou lutando para a gente chegar agora aí e atingir a meta antes das eleições de 399 municípios do Paraná ter o PT organizado, né? Mas a gente já está numa meta ótima, nunca teve na nossa história, e agora eu quero colocar esse pessoal para ouvir, para trabalhar. Aqui, Amanda, o PT estadual vai dar orientação jurídica, orientação contábil, vai também fazer uma orientação de mídia, de rede social, de comunicação e organizar as eleições desde os vereadores a prefeitos e vices aqui do estado. Então, assim, nós vamos, de fato, fazer a institucionalidade do partido, também participar do processo eleitoral, para deixar que os nossos candidatos possam fazer campanha mais aliviados dos processos burocráticos que também fazem parte do processo eleitoral. Aqui o Vinícius Gessolo, muito bem, a organização partidária é fundamental. A Laíde Carneiro, que é militante, filiada ao partido desde os anos 90, também te manda um abraço da Bahia. A Josi Negreiros, que é lá de Porto Alegre, te parabeniza aí pela tarefa de ser dirigente, né, do partido no Paraná. E o Alberto Quironi quer aqui essa resposta, ele quer saber se a gente vai ter candidato próprio à Prefeitura de Curitiba. Olha, a Prefeitura de Curitiba está em debate essa questão, né? Como eu coloquei, Alberto, a gente tem um processo aqui de mais partidos, né? Então, a gente está no estágio ainda que o PT tem 3 candidatos a prefeito, né? Tem o deputado federal Zeca Dirceu, pré-candidato, melhor dizendo, corrigir o termo para não ter multa eleitoral. Pré-candidato, o deputado Zeca Dirceu, a deputada federal Carol D'Artora e o Felipe Mongruel, Magal, que é um advogado. O PSB tem um candidato, que é o deputado federal Luciano Dutti. O PDT tem um candidato também, que é o deputado estadual Goura. Então, os outros partidos, né, o pessoal também acho que colocou um nome agora. A gente está tratando disso, né? Vamos ter aí uma discussão, está no início da discussão, tem reunião no diretório do PT de Curitiba, se eu não me engano, é dia 2, né, para discutir isso. Mas veja bem, a eleição de Curitiba é um debate prioritariamente do diretório municipal, né? Claro que a gente acompanha, ajuda no que for preciso, mas nós estamos conversando para que a gente tenha um candidato, seja do PT ou seja de outro partido, mas que tenha um compromisso com o presidente do Lula e que defenda nossas bandeiras. Então, a gente está bem consciente do nosso dever e vamos aguardar a decisão aí do PT municipal e também dos encaminhamentos junto à nacional. O importante nosso é o veto do Lula em 2026. É isso aí, presidente. Obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez no Jornal PT Brasil. E a gente vai se ver muitas vezes aqui esse ano. Seja sempre muito bem-vindo. Se Deus quiser, mano. Um ano muito importante para a democracia e para o povo brasileiro. Eu volto a falar. A você, nosso militante, a você que é nosso candidato. Nunca o PT precisou tanto de vocês como agora e nunca o Brasil precisou tanto do PT para manter a democracia de pé e para ter um governo que olha para o povo trabalhador. Tamo junto aí. Obrigadão, querida. Um beijo. Valeu. Um beijo. Obrigada, presidente.
É isso. Quem chegou agora e perdeu essa conversa com Arilson Chiorato, que é presidente do PT do Paraná e também deputado estadual pelo PT do Estado, fica gravado aqui no YouTube e você pode recuperar depois e também vira podcast hoje para você compartilhar sem moderação. Vamos conversando aí, vamos compartilhando o nosso conteúdo ao longo desta quinta-feira. Deixa eu deixar um recado muito importante aqui para todo mundo que acompanha o Jornal PT Brasil, né? Para todo mundo que tem filho na escola, para todo mundo que, enfim, se importa ali com a comunidade escolar. Com a retomada das aulas da rede pública após o Carnaval, os Ministérios da Saúde e da Educação iniciaram nesta terça-feira uma campanha de mobilização contra a dengue nas escolas. A proposta é ampliar o combate ao mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população sobre o aumento dos casos de dengue no país. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, que foi reestruturado no ano passado. Durante o lançamento da ação em uma escola da Ceilândia, que é uma cidade aqui do Distrito Federal, que fica a 35 quilômetros aqui de Brasília, o ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu a união de todos os esforços para enfrentar essa doença que afeta a vida das pessoas. É uma grande mobilização nacional que nós estamos lançando hoje, que envolve a parceria do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, das redes estaduais e municipais de educação, de toda a rede do SUS nos estados brasileiros, para que a gente possa juntos enfrentar algo que é grave e que afeta a vida e a saúde das pessoas, que é o problema da dengue. A maneira que nós temos de enfrentar o problema da dengue do mosquito é prevenção, é fazendo pequenas ações, e essas ações precisam começar nas escolas também. Durante as próximas 20 semanas, nós vamos fazer toda uma mobilização numa rede, inclusive com orientação de chamar trilhas de ações. Toda semana, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vai informar a trilha de ações para aquela semana. E aí as escolas vão realizar gincanas, vão fazer murais, vão fazer atividades dentro da escola, envolver a comunidade do entorno da escola, levar as crianças, levar informações para suas casas, para os seus pais, para os seus familiares. O acesso das informações será pela rede virtual do MEC, que é um MEC Rede, que é uma rede de educação virtual digital que existe. Portanto, com todas as orientações do Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, para que os professores, diretores, toda a comunidade escolar possa fazer essa grande mobilização dessa rede, repita, essa imensa rede de escolas que nós temos em todo o Brasil. É isso. Fazer outro registro aqui também, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e coordenador também da Força Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, do G20, concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira na sede do G20 em Brasília. Ele falou na abertura da reunião da Força Tarefa que acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro por videoconferência. O ministro defendeu que o G20 possa se somar com outros organismos internacionais para que possa retomar os objetivos do desenvolvimento sustentável 2030, como a erradicação da pobreza e o combate à fome. Hoje aqui nós inauguramos a primeira reunião virtual da Força Tarefa do G20. O G20, historicamente, trabalha com a parte da economia, finanças, mas por uma proposta do presidente Lula, quando foi escolhido para o Brasil, para a presidência do G20, ele fez uma proposta para que o G20 pudesse se somar com outros organismos internacionais, inclusive com outros países, para que pudesse retomar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 e, a partir daí, poder garantir principalmente a prioridade para a meta 1 e 2, que é a meta da erradicação da pobreza e fome zero. Identificamos uma abordagem que, se bem trabalhada, pode ter um impacto tremendo na vida dos mais pobres e mais vulneráveis. A ação decisiva do Estado em seu favor, com políticas bem direcionadas
e bem financiadas. Como diz o nosso presidente Lula, trata-se de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, e posicionar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza como um mecanismo que dará o impulso político necessário para mobilizar os fundos e mecanismos existentes e melhor organizá-los em torno de 2 princípios. Primeiro, o foco nos mais pobres e vulneráveis. 2, a implementação consistente de políticas nacionais, um plano, né, de cada país, mas acompanhado por esse conjunto que compõe a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Exato, e hoje começa em Foz do Iguaçu, no Paraná, a Jornada de Integração dos Povos. As atividades acontecem até o próximo sábado, dia 24 de fevereiro, no Centro de Convenções Municipal e vai reunir mais de 1.500 pessoas de 15 países. A jornada tem o objetivo de fortalecer novos progressos de integração regional e unidade popular, social e política. Os debates vão abordar a luta anti-imperialista e ações de solidariedade, em especial com os povos cubano e venezuelano e de todos os povos vítimas do imperialismo no âmbito mundial, como o da Palestina. E para amanhã, tá confirmado isso, produção? A participação amanhã, a gente tem a participação da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, nesse evento. Para mais informações, você pode acessar o site jornadadelospueblos.org.br, que tem todas as informações, caso você queira acompanhar essa programação especial aí que tem início hoje. O presidente Lula recebeu na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Na reunião foram abordados os principais temas da agenda bilateral e internacional, em especial, em particular, a do G20. O presidente Lula registrou todo o seu apreço pelo presidente norte-americano Joe Biden por sua postura em defesa da democracia e pelas medidas que tem adotado em prol dos trabalhadores dos Estados Unidos. O secretário americano parabenizou o Brasil pela aprovação da reforma tributária, recuperação de políticas sociais e de responsabilidade fiscal. Lembrou também que os Estados Unidos são o principal investidor no Brasil e estão abertos a aprofundar os vínculos econômicos e comerciais entre os dois países. Blinken reafirmou o apoio ao Brasil na presidência do G20 e elogiou a escolha dos temas para a cúpula do Rio de Janeiro, que são reforma da governança global, combate à fome e à miséria e também transição energética. Vamos para a agenda do presidente Lula, que na manhã desta quinta-feira ele se encontra com o presidente executivo do grupo Hyundai Motor após o encontro... Essa é a primeira. Depois ele se reúne com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, e com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Na parte da tarde, o presidente participa da sessão solene de posse de Flávio Dino no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Encerrando a agenda de hoje, às 19 horas, o presidente Lula se reúne com os líderes da Câmara dos Deputados. Até agora, essa é a agenda confirmada, mas você continua sintonizado aqui na Rede Povo de Comunicação para a gente ficar juntinho, trocando ideia durante todo este dia. Muito obrigada por mais um dia de companhia, participação e sintonia com o jornal PT Brasil. Eu espero você amanhã.